noite, amados. Graças e paz. Vamos continuar nos alimentando da palavra. Não é? Que bom que estamos aqui nesse domingo de feriado. Mas nós escolhemos um bom local, né? Escolhemos o melhor local para estarmos hoje à noite. Que bom que você veio. Bom que nós podemos ter esse lugar de abrigo, de segurança, para estar na presença do Senhor. Nós poderíamos estar em vários outros lugares, mas nós estamos aqui com o coração cheio de alegria, cheio de gratidão, na presença do Senhor. Amém? E certamente Jesus já nos aguardava. É certo que a gente veio porque a gente tem o compromisso, a responsabilidade de estarmos aqui. Mas eu creio que o Senhor marcou um encontro contigo nessa noite. Eu creio que o Senhor tem algo a falar no teu coração. E nós precisamos deixar o nosso coração disponível. Não é? Não sei como que você veio. Como disse Patrick a respeito de um amigo. Foi amigo? Não sei como você chegou aqui. Se como aquele amigo de Patrick, se cheio de cansaço, de falta de esperança, de angústia no coração, não é? De vontade de desistir. Alguns vêm felizes, alguns vêm satisfeitos, mas uns vêm mais arrastados que os outros. Existem dias bons e dias ruins, existem dias difíceis na nossa vida. E a gente vem muitas vezes mesmo, porque é o Senhor quem nos levanta. Porque é o Senhor que quer que estejamos aqui. Nem somos nós mesmos que escolhemos, que decidimos, mas certamente porque o Senhor escolheu trazer-nos até aqui. Talvez você tenha chegado aqui no seu limite, como diz o nosso tema, né? Eu até pensei em mudar, mandei um pouco mudado a palavra limite, coloquei, mas está muito bom, assim do jeito que ficou. Eu coloquei, nossos fracassos não anulam o poder de Deus. Os nossos limites também não anulam, não anulam o que Deus pode fazer na nossa vida. Ou o nosso cansaço, ou o nosso fracasso, ou o seu sentimento de derrota, ou no limite que você está por aqui, né? Quem nunca falou essa frase? Hoje eu estou no limite. Hoje eu vim só o bagaço. Talvez você tenha vindo assim. Ou talvez você esteja aí do outro lado assim, no seu limite. Mas o poder de Deus e o amor de Deus nunca serão anulados por causa do nosso fracasso, por causa dos nossos limites. Deus sempre opera o que Ele quer operar na nossa vida. Então, se hoje você está no seu limite, cansado, talvez cansado de esperar uma resposta, cansado de esperar uma cura, cansado de esperar por dias melhores, mas parece que um dia após o outro só tem frustração, só chega frustrado. Jesus está aqui para aliviar todo o nosso fardo, todo o nosso cansaço, todo o seu sentimento de derrota, de fracasso. O Senhor está aqui para que você saia daqui melhor e não saia daqui sufocado no teu limite da forma que você entrou. Cada um carrega consigo os seus fardos e os seus pesos. E há dias difíceis, há noites difíceis. Mas que bom, ainda bem que os nossos limites não impedem o poder de Deus na nossa vida. Nós vamos ler, amados, Lucas capítulo 5, do 1 ao 11. E são versículos bem conhecidos. E nós vamos pedir ao Senhor para que o seu Espírito nos faça beber dessa fonte nessa noite. Nos faça nos alimentar dessa palavra.
Porque talvez, pode ser que algum dia, se eu não fui para nenhum canto, eu vou para a igreja. Não pude sair, vou aproveitar, vou hoje, porque é claro que amanhã você pode passear. Amanhã, terça, quarta até meio-dia, quarta-feira você está aqui à noite. Porque o Senhor continua querendo falar com você. Porque nós temos compromisso com o Senhor. E graças a Deus pelos irmãos que podem, que estão em algum lugar e que sejam alcançados por essa palavra. Lucas capítulo 5, do 1 ao 11. Como nós temos mais concentração aqui mesmo, na galeria não tem ninguém. Eu vou ler o verso 1 junto com as mulheres, que é para você, enquanto mais lemos, quando abrimos a boca e ouvimos a nossa voz, a gente reflete melhor. A gente vive um pouco a história. Então, nós vamos ler esses 11 versículos e viva esse episódio. Contemple, vivencie. Tente. A gente não estava lá, mas a gente pode imaginar. E é isso que faz a diferença quando lemos um texto. Vamos às mulheres e os homens, o verso 2. E assim por diante. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se do barco, ensinava as multidões. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, queridos? É um momento de frustração na vida do nosso amigo Pedro e dos outros. Mas aqui Jesus se volta muito para Pedro. No primeiro momento, nesse primeiro momento, nos versos 1 e 2, a gente vê um cenário de cansaço e de frustração. Um cenário de derrota. Como estavam aqueles homens? O verso 1 diz que Jesus estava no lago de Genezaré. E quando ele chega lá, as multidões começam a apertar ele porque querem ouvir a palavra de Deus. Mas quando Jesus olha, tem 2 barcos na beira da praia. E os pescadores, os donos daqueles barcos estavam desembarcados, estavam lavando as redes. Como que estavam aqueles homens? Depois de uma noite de tentativa de alcançar algo, de pescar, lavando as redes em silêncio. Imagine você como estavam, como você pensa que se encontravam aqueles homens. Frustrados. O que mais? Cansados. Com fome. Com sono. Essa era a cena.
o semblante de derrotados, uma noite perdida. E talvez eles tinham que levar algo para casa, para a família, para os filhos. Como que isso pode acontecer? Que fracasso, isso nunca havia acontecido dessa forma, não. Talvez tenham voltado para casa outras vezes com poucos peixes, com uma quantidade pequena de peixe, mas igual a situação daquela noite ou daquela manhã seguinte, nunca tinha acontecido igual. Estavam frustrados e com as redes vazias. E eles não estavam fazendo a coisa errada. Eles estavam no lugar certo, fazendo a coisa certa, o que eles estavam acostumados a fazer. Eles não estavam fazendo num local diferente. Estavam fazendo algo de errado? Não. Estavam fazendo o que era da profissão deles, era o trabalho deles. Então nós temos aqui uma primeira lição. Há momentos em que fazemos tudo certo e não vemos os frutos e não temos resultado. Há momentos na nossa vida que você está tentando e fazendo certo. Pode ser que haja momentos que a gente faça errado e cada um analise-se a si mesmo, cada um se conhece. Mas há momentos na sua vida ou no seu ministério ou lá no trabalho que você faz tudo certo, tudo correto. E parece que nada dá resultado. Então, quando acontece isso, quando fazemos tudo corretamente e não vemos o resultado, no momento da frustração, não peque. Patrick cantou: porque te abates, ó minha alma, espera em Deus. No momento da frustração, não deixe as palavras sair, não se desespere. Não escolha fazer o errado. Tentei fazer certo até agora, não adiantou, agora pronto, agora é do meu jeito. Porque às vezes a gente cansa de fazer o correto, de lutar para apresentar um papel de pequenos cristos lá fora, de cristãos lá fora. Mas os olhos do Senhor contemplam-nos a cada dia. Não peque na hora da frustração. Não se desespere. Se você está trabalhando, se esforçando, buscando cada dia fazer o correto e ainda não viu o resultado, Deus está vendo. O Senhor viu a noite de Pedro. Não foi por acaso que Jesus estava ali cedo. O Senhor havia marcado na sua agenda, na sua memória, um encontro com Pedro naquela manhã. Como ele havia programado o encontro com a mulher samaritana. Como ele havia agendado o encontro com o endemoniado de Gadareno. O Senhor havia marcado o encontro com Pedro. E não é que eles estavam com má sorte naquela noite. Não foi por qualquer coisa. O Senhor acompanhou a noite de Pedro. Ele diz: eu tenho algo para fazer de maior. Portanto, na hora que não dê certo, não deixe a frustração fazer você dar um péssimo testemunho, fazer você reclamar. O Senhor pode permitir esse tempo em que nada vai dar certo. Porque certamente Ele quer te apresentar o poder dEle. Ele quer te apresentar algo maior. Você já ouviu isso? Descansa. Se Deus não fez, porque Ele tem algo maior. Não é simplesmente uma palavra automática. O Senhor quer te dar algo melhor. O Senhor quer te dar algo maior. Cuidado na hora que não dê certo, você começar a chutar e gritar e a xingar. Deus está vendo. E talvez Ele tenha marcado o encontro contigo para te apresentar o que Ele te tem de maior. Então o momento da frustração vem para todos nós. Viver, estar preparado para esses momentos. Se você não quiser viver esses momentos, então peça para o Senhor te levar. Porque viver é de vez em quando passar por uma frustração. Nem todo
dia é bom, nem todo dia dá tudo certo. Se frustra então, mas não peque. Irai-vos, não diz a palavra, mas não pequeis. Os dias de frustração vão chegar, esperem no Senhor. Espera, ó minha alma, no Senhor, pois Ele ainda te livrará. Continuemos crendo, continuemos esperando. Há uma frase aí que diz: redes vazias não significam ausência de fé, mas revelam os nossos limites e nos fazem lembrar a nossa dependência de Deus. Quando não der certo, é para a gente parar e pensar: Senhor, eu não tenho domínio de nada mesmo. Eu não sei de nada. E eu dependo do Senhor. É agora que eu sei o quanto eu dependo do Senhor. Não é falta de fé se você está frustrado, se não está dando certo. É apenas o Senhor dizendo: ei, volta um pouco mais. Lembra que você precisa de mim. É só o Senhor querendo ter um encontro especial com você. Qual tem sido a sua primeira reação na hora da frustração? Pergunte-se para você mesmo: qual tem sido a minha primeira reação quando eu vejo que nada deu certo? De desespero, de procurar alguém para culpar, de procurar culpados porque não deu certo, de imaginar várias formas de pedir socorro, de anunciar, de gritar lá onde der, nas redes sociais, onde der. E esquecemos que o Senhor está bem ali: meu filho, eu só quero ouvir a tua voz. Eu só quero resolver por ti. Mas é assim que reagimos. Esse é o nosso limite, reagindo. Esse é o nosso sentimento de não deu certo. Como que reagimos a isso? Eu não sei como Pedro reagiu. Eu não sei qual foi a atitude, a reação de Pedro quando o barco estava voltando para a beira do mar, quando o dia começou a amanhecer. Eu não sei se Pedro xingou, nós não sabemos. Mas Pedro não era nada fácil. Não sei se Pedro culpou os amigos, maltratou os amigos. Imagine no silêncio, o dia amanhecendo, era o melhor momento da pesca, eles estão voltando. Talvez voltou um silêncio total do sentimento de decepção, de fracasso, sol raiando e eles: vamos voltar para casa. Vamos voltar para casa. Eu não sei. Talvez Pedro tenha ficado mudo de tanta raiva. Sabe quando não dá certo? Às vezes dá só você, tá você e outro. Às vezes está eu e meu esposo e algo não deu certo, a gente vai mudo para casa dentro do carro. Talvez Pedro e os amigos dele tenham voltado assim. A raiva era tão grande, a frustração era tão grande. Ou ele xingou demais, ou ele voltou mudo de tanta raiva. Mas de uma coisa nós sabemos, amados. De uma coisa a Bíblia fala: que Jesus já estava lá esperando Pedro. Jesus já estava lá aguardando Pedro naquela manhã difícil. Porque os olhos do Senhor contemplaram ontem. Porque os olhos do Senhor contemplam a tua dor. Os olhos do Senhor contemplam o teu desespero. Os olhos do Senhor não repousam, eles veem o que você passa. Eles veem a angústia do teu coração, esse sentimento de derrota, de que nada deu certo. E o Senhor te aguarda. Jesus transforma um cenário de cansaço, de frustração e vazio em propósito, abundância e chamado. É isso que o Senhor quer fazer. Ele transforma esse cenário de tristeza, de perca, de uma noite perdida, no propósito na vida de Pedro, em abundância e no chamado dele. Pedro não escolheu, irmãos. Não foi Pedro. Nunca somos nós. Nunca. Jesus estava esperando Pedro. Nós viemos aqui, mas o Senhor já estava aqui te aguardando. Jesus já estava aqui para falar com aquele que tem o coração aberto. Não fomos nós que escolhemos. Jesus já aguardava Pedro. E você acha que não foi intencional? Não foi intencional Jesus ficar ali?
Não foi intencional Jesus falar para Pedro e escolher exatamente o barco de Pedro para entrar, para fazer com que Pedro ficasse ali ouvindo, esperando. É o amor de Jesus, que não se acaba por causa dos nossos erros e das nossas falhas. Por causa dos nossos fracassos, o Senhor continua amando, o Senhor continua guardando. E eu penso em Jesus olhando para Pedro: hoje tu vai ver só, desgraçado. Hoje tu vai ver. É teu barco que eu vou entrar para tu não ir embora. Está cansado, mas tu vai ficar aí. Para que Pedro ficasse ali ouvindo, Deus sempre está nos aguardando. Mesmo quando tudo parece dar errado. Quando tudo parece, só para nós parece. Porque para Deus nada dá errado. Porque quando o Senhor tem um propósito, é por isso que você tem que guardar a frustração e não abrir a boca. Porque a partir do momento que abre a boca, o pecado sai. E aí você já atrasa a tua bênção. E aí você já fica perdido aí na sua ira. Deus está sempre lá nos aguardando, mesmo quando tudo parece dar errado. Segundo ponto, Jesus entra no barco e pede algo simples. Ele nunca pede algo que não podemos oferecer. Jesus nunca vai te pedir algo demais que você não possa doar, que você não possa entregar. O que Jesus pede? Ele entra no barco, no verso 3, ele diz: afasta um pouco o barco para longe um pouco da margem, para que possa ficar mais fácil, mais distante da multidão para eu pregar. É o verso 3. Jesus entrou no barco, em um dos barcos que era o de Pedro, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco ensinava a multidão. Jesus nunca vai te pedir algo demais. Ele pede aquilo que nós podemos fazer. Ele quer um espaço no barco, só isso. Assim como Ele quer um espaço na nossa vida. Ele só queria um espaço. Ele pede um pouco de disponibilidade. Afasta o barco, Pedro. E nós precisamos estar disponível para ouvir a voz do Senhor. E Pedro fez o quê? Talvez Pedro pudesse dizer: não vou afastar não. Não vou afastar o barco não. Vai demorar muito. Vou ficar aqui esperando. Seja breve, Jesus. Estou cansado, estou com fome. Quero ir embora, estou no meu limite. Já deu a noite ruim. Será, irmãos, que nós faríamos assim? Mas o Pedrão ficou lá. Ele fez o que Jesus pediu. Ele afasta o barco. Não sei nem se Pedro tem, depois de uma noite de cansaço, tem esse ânimo, mas ele obedece. Queridos, para sermos usados por Deus, nós precisamos estar disponível para Ele. Nós precisamos estar prontos a ouvir um pedido e fazer. Nós precisamos ter ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. O Senhor estava testando um líder. Jesus estava testando aquele que iria iniciar as pregações, que iria dar início à igreja, com apenas um pedido. Jesus estava preparando um futuro líder. Ele observava Pedro. Eu imagino o amor de Jesus por aquele Pedro. Eu imagino o carinho e o quanto Jesus dedicou a vida àquele homem. Se você soubesse o que Deus pode fazer em tua vida hoje, você jamais diria não para o Senhor. Se você soubesse o que Deus tem para a tua vida, você que está em casa, você que está aqui, você não diria não para simples coisas que o Senhor te manda fazer. Você diria sim o mais rápido possível. Não tem como eu querer ser usada pelo Senhor se hoje eu não estou disponível. Não tem como
nós queremos ser líderes se nós não estamos disponíveis para as pequenas coisas? Nós temos outra frase. Tudo que Jesus quer é um lugar na tua rotina, é um lugar na tua história, é um lugar na tua dor. É só isso que o Senhor quer. Ele não quer nada de ruim. E Ele não pede grandes coisas. Tem essa frase aí, irmãos? Tudo que o Senhor quer é um lugar no teu barco, na tua vida, no teu dia a dia. Tem não? O terceiro ponto, então, uma ordem que desafia a lógica. O verso 4 e 5, Jesus então, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Versos 4 e 5. E então lancem as redes de vocês para pescar. Que isso? Tudo bem que Pedro já havia afastado o barco. Tudo bem que ele tinha ficado esperando. Mas Pedro não era tão obediente assim. Não era. Nós vamos ver por que Pedro obedeceu. Será que nós, cansados, fadigados, hoje é domingo e alguns não trabalharam, mas a gente já chega cansado. No dia da semana nós estamos cansados. E depois de uma noite inteira no barco, lutando, chateado, Pedro doido para ir para casa, mas ele teve que esperar porque o mestre usou o barco dele. Ele ainda faz a bondade de afastar o barco, de sentar lá. Peraí, Jesus, agora é demais. A gente acabou de chegar, mestre. Nós tentamos a noite toda. Será que nós faríamos? Lançaríamos de novo a rede? Não tinha lógica aos olhos humanos. É um pedido fora de lógica. Para o homem, não para aquele que criou o mar e os peixes. Não para o Senhor, que pode falar e qualquer espécie pode ouvir a sua voz. Não tinha lógica porque já era de dia. Os pescadores sabem que é o melhor momento para pescar, talvez quando o sol já raiou, mas lá para as 5 às 8 horas, alguns dizem, já era mais de 8 horas. Eles tinham passado a noite inteira, eles sabiam qual era o melhor momento para pegar peixe. Eles estavam acostumados, se o clima estava bom, se a lua estava boa. Eles sabiam disso porque eles eram profissionais. Eles faziam isso desde criança. Eles sabiam quando o mar estava para peixe. E Jesus acaba de falar e diz: lança a rede de novo, Pedro. E aí eu penso novamente, se tiver a frase, não sei se coloquei. Nem os nossos limites, ou nem a capacidade anulam o poder de Deus. Nem os nossos fracassos, nem os nossos fracassos, nem a nossa capacidade anulam o poder de Deus. Porque Pedro sabia, porque os amigos de Pedro sabiam. Jesus não era pescador, era filho de carpinteiro. O que ele entendia de mar? Por que ele manda voltar e lançar a rede se o profissional de pescaria que sou eu? Pedrão ruim poderia dizer assim: quem sabe sou eu, Jesus. Quando que tu pescou? Tendo ou não capacidade, experiência, preparo, tendo ou não, eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de Jesus. Se eu sei ou se eu não sei, eu sou dependente desse Senhor. Não era que Pedro fosse tão obediente. E não era. Mas é porque Pedro ficou ali ouvindo a voz de Jesus. É porque Pedro ouviu a palavra. Ouviu a palavra do mestre. Quando chega o verso 4 de Lucas 5, quando Jesus acabou de falar, enquanto Jesus estava falando, Pedro estava recebendo, e aquela frustração estava indo embora. E aquela raiva da noite anterior estava se esvaindo. E quando a gente está com o coração cheio de raiva, cheio de angústia, o melhor lugar é buscar a presença do Senhor.
para que entre o refrigério na tua alma. Eu penso em Pedro de boca aberta, olhando para Jesus. E por que Pedro chamou ele de mestre? Quando Jesus fala para Simão no verso 4, leve o barco para o lugar mais fundo e lancem as redes. Em resposta, Simão diz: mestre, a gente já tentou a noite toda. Por que Pedro obedeceu? Porque ele creu no que ele estava ouvindo. Ele só obedeceu porque ele confiou no Jesus que ele ouviu aqueles momentos ali. É a palavra que nos faz melhor, irmãos. É a palavra do Senhor que quebranta o nosso coração. É ouvir a voz de Deus que nos faz pessoas melhores. Não são frases nas redes sociais. Não são nada de outra coisa que procuramos. Só a voz do Senhor transforma as nossas vidas. Pedro obedeceu porque ele ouviu Jesus antes. E Pedro diz: mestre, já trabalhamos a noite toda, já tentamos. E aí entra o versículo chave, o principal. Ele diz: mas sob a tua palavra, mas pelo que eu ouvi aqui nessa manhã, mas por tudo que eu já me enchi, porque é o Senhor quem está mandando, eu vou lançar a rede, eu vou fazer. Pedro não era obediente. Nós não somos obedientes. O Senhor sabe disso. É como se Jesus olhasse para Pedro. Eu gosto dessa palavra, dessa música do cantor cristão, como diz o pastor. É como se Jesus olhasse para Pedro e para a gente e dissesse: você não vale nada, mas eu gosto de você. Não é? Eu aprendi com o meu líder ali, ó. Ele tem muitos hinos assim, tem muitos, né? No cantor dele, né? Não era Pedro que era obediente. Foi Jesus quem amoleceu o coração de Pedro. Então é a palavra, é buscando, é lendo. Não é me esforçando apenas do meu jeito. Eu tenho que saber que só quem muda a minha vida é a palavra de Deus. Só quem me faz obediente é conhecer a palavra. Porque se eu não ler, eu vou caminhar e hora ou outra eu estou tropeçando. Porque viver de aparência não se vive muito tempo. É a palavra do Senhor que molda, que nos quebranta. E Pedro agora estava convencido. Pedro só obedeceu por causa disso. Querido, se Pedro tivesse naquela noite voltado, naquela manhã voltado para casa com o barco cheio de peixes, mas se ele não tivesse encontrado com Jesus, aí seria realmente, o que diz a música, seria realmente só mais um dia de rotina como qualquer outro. Mas o encontro com Jesus transformou a vida de Pedro. Nem bastavam os peixes. Os peixes que ele levaria para casa não mudaria a vida dele, seria a mesma. Mas o Senhor tinha algo mais. Tem uma frase aí? Às vezes nos acostumamos com o barco cheio de peixes. É isso? Se a despensa está cheia, então vai tudo bem. E esquecemos que na presença de Deus podemos ter muito mais, podemos ser muito mais. Mas a gente se acostuma só com isso. Seria Pedro voltando para casa com aqueles peixes de toda a pescaria. Mas o Senhor o ama tanto, Ele esperou. E o Senhor te ama tanto que Ele te chamou nessa noite. O Senhor te ama tanto que Ele disse: não volta para casa do mesmo jeito. Não te acostuma só com isso, porque eu tenho muito mais. Eu tenho muito mais, Pedro. Eu não estou dizendo que é errado ter em abundância, amados. Pelo contrário. Deus tem isso. Deus tem abundância para todos nós. Deus não é Deus mesquinho. Como que você vai dizer lá fora que o Senhor é o dono da ouro e da prata se te olhar e dizer: então está te fazendo morrer de fome? O Senhor tem em abundância. Mas essa não é a nossa primeira busca, não é a nossa maior necessidade. O Senhor tem abundância para todos. Mas Ele tem muito mais quando estamos na presença dEle.
Recebemos muito mais para o nosso interior se vivemos na presença dele. Então o que fez Pedro obedecer e voltar ao mar foi o que ele ouviu, foi o que ele creu, foi quem ele ouviu que transformou o coração de Pedro. Pedro obedeceu pela fé. Quando ele diz: eu vou lançar a rede, Senhor, porque é o Senhor quem está mandando. Obediência não depende de lógica, depende de confiança e fé. Depende de fé e confiança. E foi isso que Pedro encontrou naquela manhã. Ponto 4. Jesus te aguarda para te mostrar o que ele pode fazer. Agora é para mim e para você. Jesus te aguarda, você que está aí, que vai acompanhar essa live em outro momento, ou que já está acompanhando. Jesus aguarda você que chegou aqui com raiva, frustrado, sem esperança, triste. Jesus aguarda você para te mostrar o que ele pode fazer. O verso 6 e 7 diz que indo eles para o alto mar, obedecendo, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes. E eram tantos peixes que as redes começaram a se romper. Então eles fizeram sinais para outros amigos, outros companheiros, para dividirem os peixes, porque senão o barco ia afundar. Eles iam a pique, né? Queridos, quando Jesus age, o milagre é maior do que o esperado, e quase sempre envolve outros. Quando Jesus nos dá o milagre, é maior do que aquilo que imaginamos. Mas o milagre que chega na nossa vida sempre tem que respingar em outros. Não era só para eles, era para dividir com outros. E eu me perdi aqui. O milagre que o Senhor faz sempre envolve outros. O Senhor chamou Pedro para ser bênção. E ser bênção é abençoar, não é simplesmente receber bênção. Quantos estão só recebendo a bênção? Estão como uma caixa fechada, uma caixa d'água fechada que não esvazia, ou um riacho fechado que não tem correnteza para outros rios. Um riacho que só recebe até apodrecer. Mas nós somos rios que evadem para outros riachos. Nós recebemos e deixamos passar, e deixamos passar, e deixamos passar. O que Deus faz na tua vida respinga sempre no outro. O milagre que Deus faz não é pensando só em você, é pensando nos que estão ao teu redor. O dicionário diz que ser bênção significa atuar como um canal de graça, bondade e amor de Deus na vida de outras pessoas, indo além de apenas receber bênçãos. Então, às vezes eu quero receber bênção, mas na hora de abençoar não conta comigo. Então eu não sou bênção. Eu sou um canal fechado. Ser bênção é abençoar. Se eu recebi a bênção, se eu ganhei bênção, então abençoado é aquele que me deu. E quantas vezes nós só recebemos as bênçãos? Quando as crianças lá em casa pegam um biscoito e diz assim: não vou dar, não te dou. Eu disse: mas você gosta de ganhar, não gosta? Tenho um pavor de ver eles pedindo talvez para alguém. Vou chamar: não faça isso, que isso é feio. Mas eu tenho mais pavor ainda se eu ver um amigo pedindo e eles não darem. Você não gosta de ganhar? Então divide. Seja bênção na vida de alguém. Ser bênção não é receber, ser bênção é dar. Divide. Mas nós podemos confundir as coisas. Tem uma frase: Deus não quer só te dar bênçãos, Ele quer fazer de você uma bênção. Ele quer que você seja bênção. Então não só aguarde as bênçãos de Deus, esteja pronto para abençoar, esteja pronto para dar. E o quinto ponto vai dizer do milagre ao chamado. Os versos 10 e 11 fala sobre isso. E aí fala como Tiago, o verso 9 diz como Pedro ficou admirado com a quantidade de peixes. Ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. E os amigos de Pedro também sentem o mesmo. E aí Jesus diz, nessa versão aqui: não tenha medo,
De agora em diante você será pescador de gente, pescador de homens. Foi à toa a noite perdida de Pedro? Não foi, irmãos. Deus nunca dorme. Não foi à toa. O Senhor agendou o encontro com Pedro. E na tua frustração, talvez o Senhor agendou o encontro contigo também. Acaba com essa dor. Acaba com esse sentimento de derrota. Porque o Senhor tem o melhor para te apresentar. Jesus diz: não temas, porque eu te farei um pescador de homens. O maior milagre não foram os peixes. O maior milagre não foi a rede cheia. Foi o que Jesus fez no coração de Pedro. Foi a transformação na vida de Pedro. Esse é o maior milagre. Mais do que receber bênção, mais do que ter um coração bom para dividir bênção, porque coração bom o mundo está cheio. O maior milagre é ter um coração transformado pelo poder da palavra de Deus. Jesus não quer apenas encher redes, Ele quer transformar vidas. O propósito de Jesus quando veio ao mundo não foi só curar, fazer milagres, curar cegos, coxos, não foi esse. Foi levar vidas para a eternidade, para o céu. E é aquele que encontra Jesus vive isso. Se nós vermos, amados, no final do capítulo 4, bem aí mesmo onde você já está na sua Bíblia, no verso 42, diz que estava amanhecendo o dia, o final de Lucas 4. E Jesus saiu para um lugar deserto. Jesus queria ficar sozinho. Mas a multidão procurava Jesus, a multidão estava atrás. Por quê? Porque Jesus estava curando os seus doentes, Jesus estava fazendo maravilhas. O povo queria isso. O povo queria um milagre visível. E depois, se manda. Como muitas vezes está cheio. Porque muitos têm pregado só esses milagres. E se falar de milagre, perguntar àquele que recebeu o milagre: você tem certeza da sua salvação? Vai dizer: nem sei o que é isso. Porque correria em busca de milagres. Jesus pode fazer, mas esse não é o maior milagre. Interessante que nesse verso, no final do capítulo 4, quando a multidão aperta ele, a multidão não quer deixar Jesus embora. É claro, ele faz tudo por nós. Não deixa embora não. E Jesus diz assim, no verso 43, Jesus porém lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também para as outras cidades, pois foi para isso que eu fui enviado. Eu fui enviado para anunciar o reino, para levar vidas para o céu. Não foi só para resolver os probleminhas terrenos de vocês. Eu posso isso, mas não foi só para isso. E quantos estão pregando só os milagres terrenos, só os milagres momentâneos? E quantos estão querendo só os milagres momentâneos, mas não querem o maior milagre no coração? E quando você não tiver naquele momento, no momento ali rápido que alguém está sedento, que a gente sai nas ruas e encontra alguém perdido aí nessas festas de carnaval, chorando. Você não tem um pão naquele momento, você não tem uma comida, você não tem uma roupa, você tem o que para dar para essa pessoa? Do que está cheio o teu coração? Porque de bondade, de dar, muitos dão. Mas o nosso coração precisa estar cheio de Cristo. Dá Cristo para essas pessoas. Dá o poder de Deus que transforma na vida dessas pessoas. Ofereça a boa notícia. Ofereça as boas novas. Nem toda bênção é palpável. Nem todo milagre você pode tocar. É visível. Porque o maior milagre que podemos receber é interior, é de dentro. Esse é o maior milagre, é receber Cristo em nossa vida. Há dias que não se entrega nada nas mãos, mas se oferece o coração. E o que temos carregado dentro de nós? Talvez as nossas mãos estejam cheias de casacos para dar na época do frio lá na rua. Talvez nós estamos... Outras organizações fazem isso. Mas demos e fomos embora, porque a gente nem tem Cristo para dar. Não é sempre que vamos ter, mas precisamos estar com o nosso coração cheio. É importante dar, é muito.
E a igreja faz um papel lindo e é papel nosso. Mas precisamos estar cheio, nosso coração cheio de Cristo, para oferecer a essas pessoas também. Geralmente quem vem atrás do pão nem sabe que precisa do pão da vida. Geralmente quem procura o alimento aqui para fortalecer a fome, o corpo, nem sabe que tem algo melhor, que é o pão da vida, que alimenta e não deixa ninguém com fome. E nós precisamos dar esse pão da vida. O que eu tenho buscado mais encher meu coração? Só de bênçãos ou do Senhor das bênçãos? O que mais eu tenho sentido necessidade? O que é suficiente para mim? O que nós como cristãos estamos buscando? O que você tem buscado na casa do Senhor? As bênçãos ou o Senhor das bênçãos? Porque as bênçãos é fichinha para Deus. Ele quer encher o nosso coração da presença dele. Pedro talvez por um momento achou que aquele fosse o único milagre. E Jesus disse: Pedro, não sabe o que eu tenho para fazer. Ainda tem mais. Eu tenho muito mais, Pedro. Eu quero transformar o teu coração. Você permite isso? Você deixa Jesus fazer isso? Ou às vezes nós estamos insatisfeitos porque a bênção que eu busquei naquela igreja eu não encontrei. Estou pulando fora. Não são as bênçãos, queridos. O que sacia a nossa fome é o Senhor, é Cristo. O maior poder na vida não é ser cheio de recursos, é ser cheio de Cristo. E bênção é fruto de quem tem o coração cheio de Cristo. Nós não corremos atrás das bênçãos, Deuteronômio diz isso. As bênçãos correrão atrás de nós. Pedro foi escolhido, mas Pedro era tão humano quanto eu e você. Cheio de erros, cheio de frustração, cheio de fracasso. A gente ouve falar de Pedro, mas esses fracassos não impedem o amor e o poder de Deus agir na vida de Pedro. Não impediu, por mais erro que ele carregasse. E não impede na nossa vida. Não impede operar na tua frustração. O amor de Deus não deixa de te olhar, não deixa de agir por causa do teu limite ou do teu fracasso. Pedro foi chamado e escolhido, usado. Aí, ele já era um líder. Quando a gente vê, depois tem uma passagem de Pedro sempre, tomando a frente. O Senhor já estava preparando ele. Mas hora e outra, Pedro voltava a ser o Pedro humano, igual a mim e a você. Mesmo aqui na casa do Senhor, mesmo trabalhando, nós de vez em outra queremos voltar a velhas atitudes. E o que faz diferença na nossa vida é o Senhor. O que muda a nossa vida é o Senhor. Se você for em João capítulo 21, depois que Jesus ressuscita e aparece 2 vezes aos discípulos, na terceira vez quando Jesus aparece, eles estão no lago de novo. E o líder que já é Pedro, mesmo quando Jesus ressuscita, mas ele já tem esse perfil. Em João 21, Pedro diz em certo momento, no verso 3, Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Mas Jesus já tinha ressuscitado, tinha aparecido lá para os discípulos, no capítulo anterior. Olha o Pedro chamando o povo. Não, ele diz: eu vou pescar. Como ele é o líder, os outros também vou contigo. Voltando ao velho gosto, ao velho costume. Não era pecado ele pecar, mas é erro. De vez em quando a gente está querendo constantemente voltar às velhas atitudes, voltar aos velhos costumes. E eles entram no barco naquela noite, João capítulo 21, e agora o verso 4 diz: ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. O verso 3 diz, olha o que diz, irmãos: foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada de novo. Nada. Talvez Pedro por um momento esqueceu: filho, eu te chamei para ser pescador de homens. Eu te escolhi para ser pescador de gente, de vida. Nem leva os outros contigo para onde não é para tu ir mais. Não arrasta. E aí Jesus chega e diz no verso 5: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Que Jesus sabia que não tinha. Jesus de novo sabia.
Era como que Jesus dissesse: será que vocês não lembram que sou eu quem posso tudo? Que sou eu que providencio para vocês? Sou eu que faço? E eles responderam não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, já não podiam mais puxar a rede, de tão grande que era a quantidade de peixe. E os discípulos de Jesus amarravam e o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, João disse: é o Senhor. Ainda não tinham reconhecido, mas pelas atitudes e o amor e o milagre eles lembram: é o Senhor. É Ele de novo. É sempre Ele. É sempre Ele que vai chegar e fazer a diferença. E então, queridos, continua aí no capítulo 21. Simão Pedro pula para dentro da água. Esse Pedro aí avexado para frente. Os outros discípulos arrastam os peixes, 180. Não sei a quantidade de peixes. Peixes grandes viram ali. Mas quando eles chegaram à beira da praia, eles viram que Jesus estava com algumas brasas acesas e peixes em cima. Já tinha peixe assado, já estava prontinho e tinha pão lá também. É como se Jesus olhasse e disse: lembrem que quem vai preparar sou eu. Só façam o que eu chamei vocês para fazer. Quem cuida sou eu. Não voltem às práticas antigas. Ouçam o que o Senhor tem para falar. Tragam alguns peixes aí para eu, talvez, melhorar o daqui. E aí ele diz no verso 12: filhos, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque eles sabiam que era o Senhor. Eles sabiam. Sabe o que Jesus tem para fazer na nossa vida hoje? Ele sempre manda lançar redes. E às vezes a gente deixa as redes. Na hora da frustração, na hora do não deu certo, na hora do deu tudo errado, a gente esquece as redes. A gente deixa para trás por tão pouca coisa. Se o Senhor mandou lançar a rede, continua lançando, continua fazendo. Nós temos uma última frase, eu acho que está aí. Redes vazias não são o fim da história quando Jesus está presente. Nunca é o fim. Nunca é o fim o teu desânimo, o teu sentimento de não sirvo, de não é mais aqui. Às vezes o Senhor só quer que tu lance a rede do outro lado. Talvez não é esse o ministério, mas o Senhor tem mais. O Senhor tem mais para ti. Às vezes você quer também agarrar o que não é seu, e aí você se frustra. E o Senhor diz: filho, vem cá. É na minha presença que você vai entender. É me ouvindo que você vai saber qual é o momento certo. É junto do Senhor que a gente aprende a trabalhar. Lança a rede do outro lado, Pedro. Não era para voltar, mas já que você voltou e fez errado, faz assim de novo. E lembra que quem providencia sou eu. Pensa na tua vocação, no teu ministério. Não é para abandonar a rede. Às vezes é para lançar do outro lado. No outro ministério, Deus tem mais para você. Deus tem mais para fazer na nossa vida. Talvez hoje você não tenha tido um bom dia. Talvez você tenha chegado frustrado, com o coração quebrantado, desistindo, esperando Jesus falar contigo, como disse o amigo do Patrick. E o Senhor te esperou. E o Senhor te convida a voltar. O Senhor te fala: eu te chamei. Eu te chamei para ser resposta no mundo. Eu te chamei para resgatar vidas que estão perdidas logo ali, saindo dessas portas. Não abandona. Não abandona. Tua rede vazia, teu momento de frustração, é só para você voltar correndo para mim. Amém, amados? O Patrick vai louvar os irmãos. E nós podemos terminar refletindo nesse louvor que você conhece. O Senhor não te abandona por causa da tua frustração, por causa do teu fracasso. O Senhor continua planejando o melhor. O Senhor te honra quando alguém não te honra. O Senhor te honra quando você não é honrado naquilo que faz. O Senhor te honra e te manda
segura a tua rede, não abandona. Que o Senhor abençoe a tua vida. Louve ao Senhor. E diz: Senhor, eu vim aqui porque eu queria ouvir a tua voz. O Senhor já sabia que você vinha e te espera e quer te honrar. Enquanto os irmãos cantam, você pode levantar. Você pode louvar junto. Só. Bem, vamos cantar essa canção. Você conhece ela muito bem. E o coro dela diz: quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Vamos adorar Ele. Amanheceu, nada pesquei,